A vacina é importante para nos ajudar a tomar de volta a vida que a pandemia nos roubou neste último ano, mas não será uma solução imediata, como alguns dão a entender. Ela começa a ser distribuída em março do ano que vem e nem todos os brasileiros a receberão em 2021, segundo o próprio governo federal divulgou nesta quarta-feira. Pelo menos, nem todos os que a procurem, uma vez que tem um naco da população que acredita que a vacina pertence ao demônio. Ou seja, vai morrer muita gente ainda, como indica o aumento na lotação de UTIs para Covid em hospitais privados e públicos por todo o país. Mortes que, em grande parte, poderiam ser evitadas se a administração Jair Bolsonaro não tivesse adotado o terraplanismo sanitário como política de Estado e a incompetência como modelo de gestão. Incompetência que se traduz na incapacidade de distribuir testes para a detecção da doença antes desses testes perderem a validade e no fornecimento de justificativas que ofendem nossa inteligência para se desculpar por ter perdido a validade pelos testes. Cobrado a agir após as mortes começarem a ocorrer, o governo prometeu em abril desse ano distribuir mais de 46 milhões de testes para a Covid. Com isso, seria possível identificar os infectados e mantê-los em isolamento, rastreando também quem com eles teve contato. Com testes em profusão, reduziríamos o espalhamento da doença. No final das contas, não entregou nem metade disso, deu uns 38%. E o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, militar, que muitos diziam ser um especialista em logística, manteve em um armazém do governo em Guarulhos, a cidade onde tem o Aeroporto Internacional de São Paulo, 6,86 milhões de testes PCR, que vencem no mês que vem. Outros 213 mil que expiram em fevereiro e 71 mil que vão para a glória em março. A Anvisa ainda está analisando o caso e o que fazer, mas a solução defendida pelo governo, ao que tudo indica, será renovar a validade por decreto. Bem ao estilo do governo Bolsonaro, da narrativa sendo mais importante que os fatos. Olha, se você criar um malabarismo verbal para justificar o consumo de um bifão que você encontrou perdido na geladeira e que já cruzou o rubicão da data de validade, o problema no dia seguinte é apenas seu. Mas no caso de testes vencidos, o impacto da tática rolando lero recai sobre toda a sociedade. Com um falso negativo, uma pessoa pode continuar trabalhando e infectando todo mundo ao seu redor. Uma atrapalhada logística desse tamanho em um governo exemplar no combate ao coronavírus seria visto com desprezo. Mas, como ocorre no governo Bolsonaro, acaba se amontoando a tantas outras bizarrices que até dilui sua gravidade relativa. Deve, contudo, ser encarado com o que de fato é, mais um capítulo da necropolítica presidencial. Bolsonaro mentiu, vamos retomar o que é essa necropolítica presidencial. Bolsonaro mentiu ao longo dos meses ao dizer que quarentenas não funcionaram para retardar a propagação do vírus, ao afirmar que o isolamento social não teve impacto positivo, ao chamar a pandemia de gripezinha e resfriadinho, ao defender que a cloroquina deve ser usada no tratamento da doença, mesmo com provas de que ela não funciona, ao cravar que a crise econômica causada pelo vírus mata tanto quanto o próprio vírus, ao dizer que o Supremo Tribunal Federal afirmou que são prefeitos e governadores os únicos responsáveis pela política contra a Covid, quando a corte não disse isso. Nesse caso, ele usou isso para tirar o seu corpo fora. Seu mau exemplo não ficou apenas em declarações bizarras e orientações fajutas também. O presidente causou danos à saúde pública através de suas ações, como as aglomerações que promovia em dias de manifestações a favor de um autogolpe militar e do fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Vocês lembram aquilo? Parece que é uma outra vida, mas aconteceu. Inspirados nele, muitos brasileiros relativizaram a importância de se cuidar e, ao fazer isso, passaram adiante o vírus a que não tinha nada a ver com a história. Vivemos um momento de pico do vírus muito complicado por conta disso. E por conta de tudo isso, estendemos desnecessariamente a duração das quarentenas, o que aprofundou de vez a crise do emprego. E Bolsonaro fez escola. Nas eleições municipais, muitos foram os políticos da direita, do centro, da esquerda, que seguiram seu mau exemplo, aglomerando-se, achando que a pandemia tinha passado. Outros aprenderam sua tática de acusar o outro de fake news sempre que acusados de fazer bobagem.
O governador João Dória, que se gabava de ser um contraponto racional a Bolsonaro, por exemplo, só endureceu a quarentena no dia seguinte à eleição de seus aliados, mesmo com a alta no número de internações. Como eu já disse aqui, a morte do indivíduo ainda dói muito, mas a morte coletiva virou uma rotina e se esvaziou. Não que milhões de pessoas não tenham medo de morrer ou de perder uma pessoa querida por causa de uma doença estúpida. Mas brasileiros ainda perdem a vida todos os dias por um motivo estúpido e em grande parte evitável. Temos 174.500 mortes, número que segue crescendo e nada acontece. Nada muda na política. Preferimos acreditar em uma ficção de que a vacina está chegando já e que ela nos redimirá. Ela vai vir, mas não há tempo de salvar todo mundo, não. Irresponsáveis são todos, do presidente terraplanista passando por um Congresso Nacional que vê isso com cara de paisagem, até nós que estamos banalizando o que nunca poderia ser banalizado. Com isso, endossamos o que sempre diz Bolsonaro. Aspas, a gente lamenta a morte, mas é o destino de todo mundo. Qual?